Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Venho aqui estar fazendo este vídeo que Deus me incomodou para fazer, para talvez ajudar algumas famílias, talvez não, ajudar algumas famílias que estão divididas e não sabem o porquê está acontecendo estas coisas, né, irmãos? E muitas das vezes não entendemos, né, porque algo está dividindo, está separando a nossa família. Mas vamos começar a entender, né, através desse vídeo, em nome de Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25, Jesus Cristo ele vem falando bem assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa, ela não pode subsistir. Irmãos, trazendo para o dia de hoje, né, isso daí, este versículo, né, uma casa dividida, ela não pode subsistir, ela não pode vencer, ela não tem como vencer. E como estamos divididos? Talvez por mentiras, talvez por uma pequena mentira, assim como Abraão ali, depois de ser chamado por Deus, né, no capítulo 12, versículo do 1 ao 3, ele sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai peregrinar, e nessa peregrinação ele chega até no Egito. Chegando ali, ele chega para sua esposa Sara, que ainda tinha o nome de Sarai, e fala para ela para que ela viesse mentir, para que ela viesse falar que não era sua esposa, mas que sim era sua irmã, que não era totalmente uma mentira, porque realmente os dois eram irmãos por parte de pai, porque naquela época era lícito, era agradável, era aceitável, né, ter esse tipo de relacionamento com parentes próximos, né? E ao mentir, e ao trazer essa mentira, venho trazer um grande transtorno à vida de Sarai. Por que eu falo isso, irmãos? Porque imagina só, mentiu falando que eram irmãos, automaticamente os egípcios, né, ao ver a beleza de Sarai, porque a Bíblia nos relata que ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, que chamava a atenção, né, chamou a atenção ali, né, e ao falar que eram irmãos, Faraó ele vai e toma Sarai como esposa. Então trouxe um transtorno ali para Sarai, né? Sair do seu povo, sair do meio do seu marido, ao lado do seu marido, do meio do seu povo, né? E ir para um palácio e morar neste palácio com este faraó, uma pessoa desconhecida que ela não conhecia. Então imagine o transtorno que ela passou, que ela teve ali, né? E sabemos o que acontece quando um homem toma uma mulher como esposa, né? E imagine o pensamento que veio ter ali Sarai. O que ela pensou? Como ela reagiu ao ser tomada como esposa de Faraó, né? E muitas das vezes, né, irmãos, pequenas mentiras no meio da nossa família começa a ser a nossa ruína, porque pensamos que ao mentir, mesmo que seja para o nosso bem ou para o bem de nossos familiares, estamos fazendo a coisa certa, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que venhamos falar a verdade, que venhamos ser sinceros, por mais que magoa, por mais que machuque os nossos familiares, mas que devemos ser sinceros, né, irmãos? A segunda coisa, irmãos, é quando devemos e tentamos ajudar a Deus, assim como Sara, ela fez. Sara, ao ver que a promessa de Deus estava demorando, estava tardia sobre a vida dela, que ela estava envelhecendo, ela tenta ajudar a Deus, pegando a sua esposa, a sua concubina e dando para o seu marido.
para que ele viesse ter com ela, né? E assim ela engravidasse e ia ter um filho, e ali esse filho falava que era dela, né? Naquela época, quando se colocava assim, quando ia ter a escrava, ia ter um filho, daí a mulher se colocava ela no meio das pernas, para ali no meio das pernas ali ter este filho e falar que vem dela, né? E assim automaticamente o filho ficava sendo dela. Então ela vai ter este pensamento: vou ajudar a Deus, né? Já que Deus não restaura o meu ventre, não cura, né, esta minha enfermidade, que eu não possa ter filho, então eu vou ajudar, eu vou dar, né? E o que acontece? Ela vai e faz isso. Só que alguns anos se passam e Deus cumpre a sua promessa e faz com que Sara venha engravidar e ela venha ter um filho. E ela coloca este filho, eles colocam este filho do nome de Isaac. E ela vê Isaac crescendo e se espelhando no seu irmão Ismael. E Sara, ao ver que Isaac se espelhava ali, estava se espelhando em Ismael, ela fica com medo de Ismael herdar tudo aquilo que era de Abraão, porque ele era o primogênito, era o primeiro filho de Abraão, então o direito era dele, né? E o que ela faz? Ela vai e pede para Abraão expulsar Agar e Ismael do meio deles. E assim Abraão faz. Abraão ele expulsa Ismael e Agar e os manda ao deserto. E assim ele traz uma maldição que tem até nos dias de hoje, irmãos. Acreditem, até nos dias de hoje. Porque se tornam dois povos, duas nações. Ismael, a descendência dele vem a se tornar os árabes. E Isaac, a descendência dele é os judeus. Por isso que vemos essa luta, essas guerras, essas confusões que até nos dias de hoje, irmãos, tem ali no Egito, ali na Arábia, entre aqueles povos, né? Por causa disso. E assim vemos quão grave é quando tomamos decisão fora do direcionamento de Deus. Seguindo mais adiante, irmãos, a gente vê agora os filhos e os netos pagando pelos erros cometidos pelos pais, pelos erros cometidos por Abraão, por mentir, e por Sara ao tentar ajudar a Deus. Seu filho Isaac vem a tomar a sua esposa, e ali também vem acontecer a mesma coisa com eles, que eles venham ter dois filhos, e esses dois filhos no ventre da mãe começam a pelejar, a batalhar, a guerrear. Porque ali um anjo do Senhor vem a revelar que eram dois povos, duas nações, que o mais novo ia reinar e o mais velho ia se render ao mais novo. E assim nasce essas duas crianças que se dividem e que se, não vou falar odeia, mas que com o tempo assim eles começam a se odiar. Jacó, ele toma a predigenitude do seu irmão mais velho, dando um prato de lentilha,
fazendo com que seu irmão venha ali prometer que viesse a entregar para ele, né, a sua primogenitura, porque ali ele estava com muita fome, tinha voltado da caça, estava com muita fome, uma fome, a Bíblia vem relatar até mesmo de morte. Ele pede aquele ensopado, aquele prato de lentilha para o seu irmão, e seu irmão faz com que ele venha abrir mão da sua primogenitura, dos seus direitos como filho, o primeiro filho, o herdeiro de tudo, era ele, mas ele veio abrir mão, né? E assim Jacó engana a ele. E assim vem a continuar a pagar o preço que veio lá de trás de Abraão. E Jacó, ao mentir, também vem trazer. Jacó, ao enganar ao seu irmão, também vem fazer com que no futuro seus filhos viessem a pagar. Porque a Bíblia, irmãos, ela nos relata que aquilo que cometemos hoje, os nossos pecados, as nossas mentiras, ela pode chegar até a 4ª geração. Então nós pagamos, nossos filhos pagam, nossos netos vão pagar e os nossos bisnetos também pode chegar até eles. Aí venhamos a ver o quão grave pode ser uma mentira, um erro que cometemos nos dias de hoje. E esses erros, eles só podem cessar, eles só vão acabar quando um perdoar os outros. E foi o que aconteceu, irmãos. Que ao chegar e ao passar os tempos, os anos, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E a Bíblia nos relata que Israel, eles vêm ter 12 filhos. E esses 12 filhos constituem as 12 tribos de Israel. E um dos seus filhos pequeno, a Bíblia nos relata com o nome de José, um homem sonhador, um menino sonhador, né? Por ser filho da velhice de Israel, a Bíblia nos relata que ele amava mais do que os outros. E os seus irmãos o odiavam. O odiavam tanto que chegou ao ponto de jogá-lo a um poço. E não satisfeito a jogar num poço, eles iam o matar. Mas ali houve uma conversa e eles não quiseram ter este sangue em suas mãos, o sangue do seu irmão. Então resolveram vender o seu irmão como escravo e vende José como escravo. E José, ele começa a sofrer, a ter uma vida sofrida, a ver os seus irmãos jogarem ele num poço e em seguida ser vendido como escravo, vai para o Egito, aonde ali fica trabalhando na casa de Potifar. Quando tudo parecia estar correndo bem, está melhorando, vem a mulher de Potifar, tenta ter uma relação com ele e ele foge, por causa que ele tinha um temor a Deus, um temor ao seu patrão ali, Potifar, ao seu senhor, né? E foge daquela mulher, e aquela mulher ergue uma calúnia contra ele, e ele é jogado na cadeia. E mais uma vez ele começa a sofrer. E talvez mais uma vez ele começa a questionar as promessas que Deus fez através de sonhos na vida dele. E talvez ali um ódio tão grande no seu coração dos seus irmãos por ter feito aquilo com ele. E ele amava aqueles irmãos. Ele queria estar próximo dos seus irmãos. A Bíblia nos relata que ele ia se aproximar e ele tentava ser amigo dos irmãos dele, mas os irmãos dele o odiavam porque o seu pai fazia com que ele viesse a falar aquilo que os irmãos dele estavam fazendo de errado. E assim os irmãos dele o odiavam cada vez mais, até chegar ao ponto de fazer isso. Mas quando Deus tem uma promessa nas nossas vidas, irmãos,
leve o tempo que for, essa promessa vai se cumprir. E assim, ele ali na cadeia, talvez o rancor, a mágoa crescendo cada vez mais em seu coração, Deus usa ele para revelar a 2 homens que estavam com ele ali preso também, falando que um ia voltar a servir ao rei, ao servir ao faraó, e o outro ia morrer. E assim se cumpre. Eles saíram, 3 dias depois eles saíram da cadeia, um foi morto e outro foi. E voltou a servir, a trabalhar no palácio. Mas antes de acontecer isso, José pede para ele: não se esqueça de mim aqui. E vai se passando mais algum tempo, e ele ali. E talvez ali a mágoa e a tristeza, a raiva daqueles irmãos iam crescendo mais e mais. Mas chega um dia que Faraó tem um sonho e quer a revelação e pede para que os seus magos, os seus feiticeiros, os seus conselheiros ali viessem a revelar o que era aquilo, mas eles não sabiam. E então, aquele homem que estava com José na cadeia, lembra dele e fala: eu sei que um homem que pode trazer ao Senhor a revelação desse sonho, porque ele revelou o meu sonho e se concretizou, porque hoje eu estou servindo ao Senhor. E José é levado a Faraó e revela a Faraó o sonho que ele teve, que ia haver na terra 7 dias, 7 meses, 7 anos de abundância, de fartura, mas que também via 7 anos que a terra ia passar fome, ia haver seca. E assim Faraó ergue José como governador da terra, que era Faraó o primeiro e José o segundo. E não havia homem acima de José a não ser Faraó. O Faraó coloca nas mãos de José todo o seu reino, e José começa a administrar e começa a fazer. E quando veio a fome, quando veio a seca, veio ali os irmãos de José a ter com ele ali no Egito para pegar o mantimento. E José reconhece a eles. E talvez ali José pensou: agora é o momento que eu vou me vingar. Agora é o momento que eu vou fazer. Agora é o momento que eu vou matar a eles. E faz um trâmite, ali um plano, cria um plano, né? E começa a cumprir aquele plano ali. Vai, pega um dos irmãos e prende ele e fala para os outros irmãos: vai e mostra-me que realmente quem é seu pai, traga-me aqui. E eles trazendo ali, e eles vendo e fazendo de tudo para que seu irmão mais novo não viesse ser preso, não viesse ser morto naquele lugar. Eles começam a chorar, eles começam a se entregar pela vida daquele irmão. E a Bíblia nos relata que neste momento José se revela para eles, que era irmão deles, e fala para eles que ele o perdoaria por tudo aquilo que eles fez. E assim, irmãos, a maldição do meio desta família foi quebrada. Aquela mentira que foi contada lá atrás por Abraão, aquela ajuda que Sara deu lá atrás para Deus, veio ser quebrado neste momento, no momento que José perdoou os seus irmãos. E assim devemos ser nas nossas vidas. Não devemos mentir, não devemos tentar ajudar a Deus, não devemos fazer aquilo que desagrada a Deus, mas devemos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, que é a nos amar e a nos perdoar. A mentira, por menor que seja, irmãos, quando descoberta, traz uma grande consequência no meio da família. A confiança é abalada e ali a família começa a ser dividida. Então que venhamos aprender através desta mensagem que não devemos mentir, que não devemos ajudar a Deus, porque a promessa de Deus vai se cumprir.
no tempo de Deus nas nossas vidas, mas que devemos nos perdoar, que devemos nos amar, que devemos nos ajudar como família, como irmãos, como seres humanos. Porque muito é o sofrimento do mundo aí de fora. E muito o diabo tem investido para destruir a família. Porque ele mesmo não tem família. Ele nos odeia, irmãos, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Olhe para o seu lar, olhe para a sua família, olhe para os seus irmãos, olhe para os seus pais, olhe para os seus filhos. Olhou? Viu? Eles são a imagem de Deus. E quando você for mentir, quando você for magoar, quando você for ferir a uma dessas pessoas, a um desses familiares, a um desses amigos, colegas, conhecidos, a um ser humano, lembre-se que ele é a imagem e a semelhança de Deus, que você pode estar ferindo o seu próprio Deus. Amém, irmãos? Então que não venhamos mentir, porque as consequências são graves. Que não venhamos dividir o nosso lar, que não venhamos viver divididos, porque no mundo que vivemos hoje, o que mais nos divide? Celular, redes sociais, televisão. Não temos mais a comunhão que tínhamos antigamente com os nossos pais, com os nossos avós, de na hora do almoço estar reunidos, de na hora da janta estar reunidos numa mesa conversando. Não queremos mais saber o que os nossos filhos estão passando, como foi o dia deles, como foi o dia dos nossos pais. Não temos mais esta preocupação de perguntar, mas que a partir de hoje, que a partir desta mensagem, que em nome de Jesus Cristo venhamos a nos aproximar mais, venhamos resgatar esta comunhão, esta união que tinha os nossos pais, os nossos avós, que venhamos deixar de lado por alguns momentos, por alguns instantes, o celular, as redes sociais, e que venhamos olhar nos olhos dos nossos familiares e falar para eles o quão importante eles são nas nossas vidas e o quanto nós amamos eles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim eu agradeço a Deus por colocar estas palavras, por colocar este texto no meu coração, e eu espero que verdadeiramente venha ajudar a cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus venha livrar você de todo mal, de todo laço do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Toda a armadilha que Ele tem preparado, que venha ser desfeita, que tudo o levante do inferno, que toda a barreira que impede de você se aproximar da sua família venha cair por terra, que todas as cadeias venham ser quebradas, que todos os grilhões venham ser despedaçados, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja do meio da sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, venha ser desfeita, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue carmesim ali, é o que eu peço e eu clamo, em nome de Jesus, para a sua vida e para a minha vida. Amém. E graças a Deus.